Vamos nos colocar de pé. Eu queria que vocês estendessem a mão de vocês sobre a vida da Mila. Ela vai estar nos trazendo uma mensagem hoje do Senhor. Abençoe a ela, a sua casa, toda a sua família. Seja um canal de bênção do Senhor sobre a vida dela nessa hora. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Mila e toda a sua casa e sua família. Deus, somos gratos, Senhor, pelos teus filhos. Somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem construído na vida deles. E através deles, todos nós temos sido grandemente abençoados. Sim, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela palavra que o Senhor já colocou no coração dela. Que ela seja cheia do teu Espírito Santo, seja cheia da sua ousadia, da sua intrepidez. Que ela possa ser usada como canal de bênçãos nessa noite. Que ela possa transmitir a palavra do Senhor, assim como o Senhor o deseja. Que ela traga, Senhor Jesus, o seu amor, a sua palavra. Que ela venha, Senhor, ser usada por Ti, não somente hoje, mas todos os dias. Eu te agradeço pela vida dela, pela sua casa e sua família. Te peço que o Senhor continue os abençoando rica e poderosamente, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Aleluia. Mais uma noite. É a penúltima semana, né, que a gente está com essa série falando sobre o avivamento. E eu fiquei incumbida de trazer o tema falando sobre o avivamento. E quando a gente fala sobre o avivamento, eu creio que muitas pessoas acham que confundem o avivamento com movimento. Porque o avivamento não é sobre celebração, festividade, falando em línguas ou demonstrando que você está avivado ou você está vivendo um avivamento. Quem é um pouquinho mais antigo aqui na casa chegou a viver uns momentos, né, que a gente fazia as viagens, né, para as outras festas, e a gente, ao se deparar com isso, a gente achava que estava vivendo de repente um avivamento. Mas ao decorrer do tempo, com a maturidade que a gente vai ganhando ao longo da caminhada, a gente vai entendendo que não era bem isso que a gente vivia. A gente vivia realmente festividades, movimentações, mas o avivamento, ele depende única e exclusivamente do Senhor. Ele determina a hora, ele determina o dia, ele determina o momento que isso vai acontecer. Eu vou estar pedindo os irmãos para estar abrindo a Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 2. Versículo 42, a gente vai estar fazendo a leitura até o 47. E diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Isso aí é a revelação daqueles que vivem o avivamento. As pessoas que estão vivendo um avivamento, elas manifestam exatamente isso que nós lemos aqui agora. Zelo pela palavra, perseverança nas orações, temor a Deus, partilhando dos próprios bens, porque as pessoas que já viveram o avivamento, elas não conseguem olhar para o lado e ver que alguém está passando por algum tipo de necessidade. Só que para a gente chegar nesse nível de avivamento, para a gente chegar nesse nível, a gente precisa passar por algumas etapas. É uma construção. O avivamento depende da gente apenas como se a gente carregasse velas. E a gente caminhasse com as nossas velas em direção ao Espírito Santo para que Ele traga a chama, para que Ele abasteça a nossa vela e permaneça acesa.
mas a função de carregá-las é nossa. Então, essas pessoas que viveram isso, todas elas viveram por um processo longo, um processo difícil. E todo o nosso dever, Deus colocou uma palavra no meu coração hoje, e eu falei até com o Juninho, eu tô com muita dificuldade de colocá-la aqui, porque eu entendo que o nosso dever, em busca do avivamento, é abrir o caminho para o que o Senhor faça. Então, a gente prepara o caminho, a gente prepara o ambiente. E ao me deparar com isso, não tem como não falar de quem preparou o caminho para a vinda de Jesus, que foi João Batista. Então, Deus começou a colocar muito forte no meu coração a respeito de João Batista. E eu falei, como que eu vou citar João Batista, que ele não viveu esse tipo de avivamento que a gente está citando agora? Mas se a palavra chegou até a gente, se essas pessoas conseguiram viver o avivamento, foi graças a alguém Glória a Deus. que pregou o arrependimento e que abriu o caminho para a vinda de Jesus. Eu vou estar pedindo para estar abrindo o texto, por favor, de Lucas 3. Versículo 2 ao 6. Sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu por toda a circunvizinha do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Então, toda carne verá a salvação de Deus através de um homem posicionado, que decidiu cumprir o propósito que ele tinha. Então, muito mais do que pedir um avivamento, que desça fogo do céu e que venhamos rodopiar e que venhamos juntos em unidade, a gente precisa entender e vivenciar na pele esses momentos. O tema hoje que eu vou estar falando é sobre as marcas do avivamento. Meu Deus. E não tem como a gente ter marca de um avivamento se a gente não passa por algum processo. E falando aqui de João Batista, um homem que desde o ventre foi designado a fazer esse papel, e ele tomou essa palavra que foi liberada na vida dele como uma missão. E eu vou cumprir até o fim. E a gente cita um homem que clama no deserto. A gente olhando pra gente aqui agora, uma cadeira confortável, um som legal, uma voz bonita aqui cantando. A gente foi recebido com uma água gelada, um cafezinho aqui, ó, quentinho. E quem clamava no deserto? Meu Deus. Um homem que clamava no deserto. Um homem que decidiu viver os propósitos do Senhor. Quando a gente pensa no deserto, a gente acha que aquelas areias fininhas, bonitas, que a gente pisa e o pé vai afundando, mas não era dessa forma. Eram pedregulhos, eram montes que ele deveria passar, sem alimento, sem água, por toda a dificuldade, mas ele sabia que ele estava criando marcas de um avivamento, marcas de um propósito. E eu creio que nós, nessa noite, vamos sair daqui com marcas de um propósito, clamando pelo avivamento. E João Batista, ele pregava o arrependimento. E o arrependimento, muitas vezes a gente acha que, eu vou me batizar, eu vou descer nas águas, é o meu batismo de arrependimento. Mas, muito mais do que descer nas águas, ele queria que todas as pessoas que fossem até ele com essa intenção de ser batizado, é que entendesse que não era uma culpa, não era um remorso, e sim um arrependimento. Porque um arrependimento é você entender o que está fazendo de errado para você partir dali e fazer certo. Então ele trazia essa consciência, olha, é muito bonito essa movimentação, muito bonito aqui 3.000 pessoas querendo serem batizadas, é muito legal que todo mundo está sentindo a mesma coisa nesse momento, mas mais importante que isso, é vocês entenderem o quão sério isso é, porque a partir desse momento vocês precisam agir de uma forma diferente.
A partir desse momento, vocês não vão poder continuar com as mesmas coisas que vocês faziam, porque agora vocês sabem que vocês se arrependeram. E a partir do momento que há um arrependimento genuíno e verdadeiro, você não pode voltar a fazer as mesmas coisas. Então ele clamava de uma forma diferente. E o interessante na história de João Batista é que já há 400 anos não havia nenhum homem ali que falava segundo Deus. Ainda ficou um silêncio por 400 anos e ninguém falava. E aí Deus levanta João Batista. E ele vem com uma palavra de exortação, uma palavra de arrependimento. E hoje a gente não pode fazer isso. Nós não podemos viver nos dias atuais como antigamente, porque as pessoas se doem. Para a gente ter um avivamento, igual muita gente acha que o avivamento vai ser uma igreja cheia que nós vamos conseguir pessoas para trazer para a igreja, muitas pessoas fazem o quê? Um pregador de fora famoso, um cantor de fora famoso, mas não vai ter uma palavra dura, não vai ter uma palavra de arrependimento, vai ter uma palavra de massagear o ego. Não, tá tudo bem, filho. Vem, aqui é seu lugar. Tá tudo bem se você não quiser mudar, a gente vai ficando assim. Mas não. Uma pessoa que carrega marcas de um avivamento, ela não vai permitir que isso aconteça. Ela vai pregar a verdade. E a verdade, ela é uma só. Queria que vocês abrissem Marcos 16, 15. 16, do 15 ao 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqui ele falando sobre o batismo, sobre aquele que crê verdadeiramente, crê e será batizado. E a gente iniciou esse texto falando o id. O id pra gente, nos dias atuais, acabou ele sendo uma coisa banalizada. Por quê? Porque hoje nós temos templos, temos muitas igrejas em muitos lugares. Então o desejo de ir a algum lugar, assim como o William, a Karen, a Rebeca foram esses dias, né, fazer missão, pregar o evangelho, isso tem sido coisas raras. Mas eu não estou falando só de ir a algum lugar distante. Estou falando da gente ir a algum lugar também próximo. Meu Deus! O id. Agora a gente tem pregado o quê? O vinde. Vinde, vamos lá, vem aqui. Vem aqui. Mas a gente não tem ido atrás das pessoas. A gente não tem feito o evangelismo. A gente não tem ido atrás dessas pessoas, clamado pela vida delas. A gente tem esperado elas chegarem até a gente. Mas João Batista não. Ele foi para o deserto. E ele sabia que naquele local ele ia encontrar muitas pessoas que precisavam entender sobre o arrependimento. Adquirirem as marcas que só o Senhor poderia colocar na vida deles. O segundo ponto que eu queria estar falando aqui, que é sobre a intensidade de você transmitir uma mensagem. Quem vai ministrar a palavra, por exemplo, eu tenho muita dificuldade e eu reluto para isso. Mas eu estava conversando com a Anne ontem, a gente estava conversando e estava falando, independente de se você se sente boa o suficiente para isso, o evangelho, ele precisa estar nos lábios de todos nós. Porque em algum momento, às vezes você vai estar num hospital e alguém vai precisar de uma palavra e você tem que tê-la nos seus lábios. Às vezes você vai estar num colégio e alguém vai estar passando por alguma coisa e você precisa ter uma palavra nos seus lábios. E a palavra, ela precisa ser verdadeira. Ela não pode ser para querer agradar a próxima pessoa ou o que ela está vivendo. Ela tem que ser real. Ela tem que ser real. Então, falando nisso, a gente vai lá em Lucas 3, versículo 7 ao 9.
que ele diz: dizia ele, pois, às multidões que saiam para serem batizados, raça de víboras. Quem nos induziu a fugir da vinha vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer que vós mesmos temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado e a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Raça de víboras. Palavra um pouco dura. 400 anos que não tem uma pregação e ele chega com esse chute nos peitos das pessoas. Raça de víboras. Sabe por quê? Porque ele está indignado com tanta falsidade que havia naquele tempo, com tanta indignação de hipocrisia, de corrupção que havia naquele momento. E o interessante é que, se a gente for trazer para os nossos dias atuais, estamos vivendo isso. Porque ali havia uma corrupção política e também na área religiosa. Então, quer dizer, as pessoas estavam ali corrompidas. Havia pessoas ali olhando, vigiando, mas sem o coração em querer ser batizado ali para verdadeiramente se arrepender. E ele cita aqui sobre você gerar frutos, porque a resposta de que você realmente se arrependeu é quando você manifesta frutos. Qual o fruto que a gente tem manifestado de acordo do que a gente fazia e a gente não faz mais? O que a gente fazia que a gente fala assim, cara, hoje as pessoas podem olhar para mim e elas veem frutos do Espírito em mim. Elas conseguem ver frutos de mudança na minha vida. O que a gente tem trabalhado para fazer isso? Porque a gente querer o avivamento é muito legal, mas cadê as marcas que a gente não tem buscado ter? Meu Deus! Essa semana a gente riu que os meninos, os jovens, começaram a ir no Instagram do Juninho e ficar olhando as coisas antigas e rindo. E a gente fala, cara, a gente conversando em casa, isso é muito legal. Porque a gente não quer apagar o passado de quem a gente foi. A gente quer mostrar as marcas e falar assim, cara, ele que livrou a gente. Ele que tirou a gente desse lugar. E se ele me tirou, e se ele te tirou, ele pode tirar todas as pessoas. Não existe uma pessoa mais pecadora ou menos pecadora, ou a indigna ou mais digna. Não. Todos nós podemos, com a graça de Deus, ele nos alcançou. E nós cremos que ainda muitas e muitas e muitas vidas serão alcançadas. Então é sobre gerar marcas. Não ter vergonha do seu passado, não ter vergonha do que você fez, mas se orgulhar de quem você tem se tornado. Se orgulhar do que Deus tem feito na sua vida. Porque Ele começou a obra, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. O terceiro ponto que eu queria estar falando hoje seria sobre entender os nossos limites humanos. Eu comecei falando sobre essa questão de festividades, né, dentro da igreja. E é algo muito sério que acontece. Porque Deus dá dons. Muitas pessoas têm dons aqui no nosso meio. E esse dom é para que o nome dele seja engrandecido. É para que o nome dele seja louvado. E às vezes, por algum momento, nosso coração pecaminoso, a gente tenta roubar a glória que não pertence a gente. A gente tenta pegar algo que não foi feito pra gente. Assim como eu falei, se ele quiser fazer o avivamento agora, se ele achar que nós merecemos e que nós somos maduros o suficiente para vivenciar isso agora, ele fará. Mas a gente tem que ter muito cuidado para a gente não começar a achar que você impôs a mão em alguém e alguém foi curado, que você é santificado, que você é diferenciado de outras pessoas. A gente precisa todo momento entender que quem opera em nossas vidas e através delas é o Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Lucas 3. Não, perdão. Isso. Lucas 3, do 15 ao 18. E diz assim:
estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Olha que algo forte. Uma multidão inteira com o mesmo entendimento. Todas aquelas pessoas estavam achando, olhando João Batista e falando: esse é o próprio Cristo. Esse é o próprio Cristo. João Batista, se ele joga tudo a perder, tudo que ele caminhou, tudo que ele estava fazendo, todas as marcas que estavam sendo geradas na vida dele, ele fala: realmente, eu sou o cara. Eu que estou batizando, olha quanta gente atrás de mim. Olha quantas pessoas que eu já batizei hoje. Se por algum momento ele deixasse isso cair no seu coração e se engrandecesse, ele perderia a glória de Deus. Ele perderia o Espírito de Deus que habitava nele. Porém, a resposta dele foi, 16. E disse João a todos, já que foram todos, que tiveram esse entendimento: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Apontando o tempo todo: eu não sou digno de nada. Tudo que está acontecendo aqui é pela misericórdia dele. Eu não posso nada. Eu posso tudo nele que me fortalece. Aleluia! Toda a minha vida, toda a minha confiança eu deposito nele. Então, por algum momento, quantas pessoas ao longo da caminhada se perdem no caminho, às vezes por isso, As pessoas que são mais anos aqui de igreja, vocês sabem, às vezes pessoas caminham um longo período e falam: cara, homem de Deus, mulher de Deus, mas por algum momento deixou se engrandecer aos olhos o que estava sendo feito. Pessoas curadas, a igreja cheia. Então, um avivamento, ele precisa de pessoas maduras, que não venham se deslumbrar com coisas assim, que não venham se deslumbrar com números, que não venham se deslumbrar com pessoas, que não comecem a colocar pessoas à frente de Deus, porque ao longo da caminhada a gente vai conhecendo pessoas e a gente fala: nossa, essa pessoa aqui não briga em casa não. Essa pessoa aqui com certeza não briga com os filhos. Você vai imaginando esse mundo então virtual que a gente vive, a gente olha as coisas na internet e a gente fala: nossa, aquilo parece tão real, mas eu não vivo isso. Mas será que aquilo é real? Será que quem são essas pessoas? Ontem a gente estava falando que às quartas aqui, as pessoas que ministram somos nós. Somos nós que frequentamos a igreja. Somos cada um que está sentado aqui hoje, que está me ouvindo. Semana que vem é Maiara, para honra e glória. Então, somos nós conhecemos uns aos outros. Nós sabemos o que nós vivemos. Nós sabemos como somos como esposo, como esposa, como marido. Quem somos como filhos. Então nós conhecemos, nós sabemos a verdade, nós sabemos que quando nós pegamos isso aqui, não tem alteração de voz para poder mostrar mais poder, não tem deslumbração de achar que você está aqui em cima e você é maior, pelo contrário. Eu acho que é mais difícil você estar aqui do que estar fazendo outra coisa aqui embaixo. Eu realmente glorifico a Deus e os irmãos que sempre estão aqui ministrando a palavra, porque é algo muito difícil. Primeiro que você é ministrado e Deus te arrebenta com a palavra. E depois que você tenta fazer ao máximo, você pede ao Espírito Santo que as pessoas que estão aí, elas possam ter um entendimento do que está sendo ministrado. A grandiosidade que é a palavra do Senhor. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Essa devia ser uma frase que a gente devia repetir todos os dias. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu diante do Senhor? Quem sou eu diante da Tua glória? Quem sou eu diante do Teu poder? Diante de tudo que o Senhor tem feito? A Anne acabou de ministrar a palavra de oferta falando sobre gratidão. Quantas coisas a gente tem para agradecer ao Senhor? Quantas coisas a gente deveria fazer mais para o Senhor e a gente não tem feito?
Então a gente tem que sair daqui indignado, com perguntas, se fazendo perguntas. Por que a gente não muda? Por que a gente realmente não é transformado? Será que não falta arrependimento? Seria algo que a gente deveria se perguntar mais vezes. E o quarto ponto que eu queria estar falando hoje aqui é o impacto da entrega. O impacto da entrega é algo muito forte. Porque somente essas pessoas avivadas, a ponto de se entregarem por amor a Jesus, merecem viver um avivamento. Merecem mostrar realmente as marcas e falar assim: eu tenho marcas por amor a Jesus. Eu carrego marcas em amor a Jesus. Queria que os irmãos abrissem Atos 5. A gente vai estar lendo do 40 ao 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles, se retirando do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Uau! Eles saíram felizes porque eles acabaram de ser açoitados. Eles apanharam, eles saíram dali com marcas, mas eles saíram alegres porque eles falaram: nós estamos caminhando na direção correta. Nós estamos caminhando na direção correta. Porque se nós estamos atrapalhando essas pessoas que são contra o nosso Deus, que são contra Jesus Cristo, nós sabemos que estamos caminhando na direção certa. Será que nós estamos dispostos a viver isso? Será que nós estamos dispostos? A gente não consegue ouvir uma palavra atravessada, às vezes, do nosso pastor, quando puxa a nossa orelha e fala alguma coisa, quando um líder fala alguma coisa, a gente se dói. Como que a gente vai ter marcas geradas? Como que nós seremos uma igreja madura? Se ainda estamos nesse ambiente de, não, fala assim comigo. Comigo não fala assim. A gente deveria agradecer as palavras, as pessoas que nos exortam, as pessoas que falam verdades para nós, porque elas querem mudança. Sabe o que elas querem? Olhar para você e ver marcas. Porque amigo não é aquele que passa a mão e fala: você tá certo. Olhando por esse lado, não tá certo não. Você tá errado. Volta lá e faz certo. Essas pessoas são pessoas que estão apontando Cristo para você. Mateus 14, do 1 a 11. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas, porque Herodes havia prendido, atacado a João. O metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão. Pois João lhe disse: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-la, temia o povo, porque tinham como um profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, lançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu um juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou o que lhe desse, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. E foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que levou a sua mãe. O final de João Batista.
Talvez muitas pessoas esperavam, oh, que legal, hoje vai ser muito impactante. Nós vamos falar das marcas e vai ser muito lindo, que a gente vai sair daqui pulando de alegria, celebrando, falando em línguas. Mas as marcas, às vezes, é você ser decapitado. As marcas é você perder a sua cabeça, mas você não perder o propósito do Senhor. É você perder qualquer coisa, mas você não perder a sua essência. Aleluia! E aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Algumas pessoas foram crucificadas, açoitadas, mortas por amor a Jesus. E enquanto isso, com a indignação que ainda nós não temos, que nada nós temos feito, nada nós temos buscado. Até quando nós vamos continuar na mediocridade de achar que tá bom? Que tá bom. Ah, tá bom se eu não for na quarta e eu for só no domingo. Na quinta-feira, existem pessoas que olham pro tempo e falam, tá chovendo. Se domingo estiver chovendo, eu não vou não. O culto é para ele. O culto não é para o pastor, o culto não é para o líder, o culto não é para o louvor. O culto é para ele. Se nós cristãos ainda não estamos tendo o entendimento de que nós devemos cultuar e celebrar o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, como nós vamos viver um avivamento? Como que nós vamos viver um avivamento? Meu Deus. Lembrando aqui da história de Estevão. A história de Estevão. Estevão é apedrejado por amor a Jesus. E ele ajoelhado, a sua face fica reluzente. Ele se alegra em ser apedrejado, porque ele sabia que ele estava sendo morto, mas por um motivo muito maior. E principalmente para onde que ele ia. Nós estamos aqui com o intuito de viver o avivamento, mas principalmente viver a eternidade. Então nós estamos caminhando para a eternidade. Esse entendimento nós precisamos ter. Eu estudando, a palavra, eu vi um pastor de Recife falando e fizeram uma pergunta para ele. Falaram assim, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? Porque esse tempo que eles viviam era sempre tempo de perseguição. Eles se alegravam, mas eles não podiam sair na rua falando do amor de Jesus assim. Eles eram presos, açoitados, mortos. Eram tempos difíceis, eram tempos de deserto, de vales. Mas ainda assim eles se alegravam. Ainda assim eles celebravam ao Senhor. E a resposta dele foi, não. Se ela for mais fiel, ela será mais perseguida. Meu Deus. E se a gente for entender que realmente é isso que acontece, toda vez que nós nos posicionamos de uma forma diferente, a perseguição acontece. Ah, você não pode falar isso no púlpito não, hein? Se chegar na tua igreja, você vai fazer e vai receber. Estão querendo impor as coisas na gente. Nós temos vivido esses dias, mas isso é um bom sinal. Isso mostra que nós estamos sendo fiéis ao Senhor. Nós estamos num caminho certo. A nossa fidelidade ela não pode ser corrompida. No mundo corrupto, de política, de religião, de farsas, nós não podemos nos corromper. Nós não podemos deixar a nossa fidelidade do Senhor. Independente da perseguição da igreja, independente de tudo que eles já viveram, a igreja não parou. A igreja não parou. Chegou nos nossos dias. Nós estamos aqui por pessoas que pagaram preço. Por pessoas que foram mortas. Por pessoas que se entregaram a amor a Jesus. Por pessoas que não pararam de falar do evangelho. Que não pensavam, eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não consigo. Elas foram com o que elas tinham. E elas não tinham praticamente nada. Meu Deus! Elas não tinham praticamente nada, mas elas tinham a fidelidade do Senhor. Então a fidelidade que nós temos nele nos basta. Isso vai nos dar intrepidez, ousadia. E nós vamos usar isso ao nosso favor. Eu lembro que, eu não sei se o pastor vai lembrar, eu e a pastora, nós fomos mais ou menos há uns 5 anos atrás, que a Antonella era bem pequenininha, numa palestra, que foi até na antiga Empório, e era com um pastor dos Estados Unidos,
E ele falou sobre avivamento nesse tempo. Ele falou isso há 5 anos atrás. E ele falou algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: a igreja, ela não pode ser tão nova a ponto de ser imatura, ao ponto de achar que tá tudo bem, tudo é normal, não tem problema fazer isso. E ela não pode ser tão velha de se apegar aos costumes antigos e não se abrir a viver o novo. Mas a igreja viveria um avivamento quando ela se tornasse uma igreja madura, a ponto de entender que o novo é bem-vindo se for segundo as Escrituras. A ponto de entender que algumas coisas não entram aqui. Se aqui não fala, aí é não. Não vai se atualizar com os dias. Mas posso fazer isso? Deixa eu ver aqui. Ô, glória. Não vai poder não. Mas aí fala. Não, aqui não fala, por isso que você não vai fazer. A gente faz o que aqui manda. O que a gente obedece está escrito. Se não está escrito, é outra coisa. Então ele falou exatamente isso. A igreja vai viver um avivamento após ela se tornar uma igreja madura, uma igreja consciente, uma igreja que, assim como João avisava sobre o arrependimento, tenham consciência do que vocês estão fazendo. Tenham consciência do que é se arrepender. Porque se arrepender não é gerar uma culpa, eu fiz errado. Não, é se arrepender, se quebrantar, é pedir perdão, é dizer que quero mudar e eu não vou aceitar ser a mesma pessoa. Ministério de Louvor, se quiser subir. Eu quero deixar uma pergunta no meu coração e no coração de vocês nessa noite. Para durante o resto da semana vocês ficarem se perguntando a respeito disso. Quais são as marcas que a gente tem deixado nessa geração? Quais são as marcas que a gente consegue olhar para nós mesmos e enxergar que foi feita através de Deus? Tomé, após ver Jesus crucificado, ele ainda não acredita. Após ver Jesus ressuscitado, ele não acredita e ele quer ver as marcas. E Jesus carregou as marcas. Ele poderia ter vindo, ele estava num corpo glorificado. Qual o sentido de ter as marcas ali nas mãos? Nós sabemos que muitas pessoas são incrédulas. Muitas pessoas sabem e não acreditam. Então Tomé teve que tocar nas marcas e falar assim: realmente, ele morreu e ressuscitou. Nós precisamos carregar marcas. Nós precisamos gerar marcas. Caminhar no caminho para o avivamento, mas com o entendimento de que a gente precisa de arrependimento, que a gente precisa de mudança, que a gente precisa de transformação, de quebrantamento, de não desistir no primeiro obstáculo. Eu sei que é difícil, todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem os seus afazeres, não é fácil. Mas se a gente for olhar esses homens, a gente se envergonha. A gente se envergonha, porque a gente fala: quem somos nós? Estamos aqui sentados em cadeiras confortáveis, temos um ventilador. O que esses homens viveram? Eles saíram rindo, celebrando, porque apanharam. Foram açoitados, foram humilhados por amor a Jesus. E tudo que nós temos, tantas ferramentas que nós temos hoje, para um caminho de avivamento, a gente não tem marcas. Uma igreja precisa ser marcada por Jesus. Ela precisa manifestar as marcas que Jesus fez. Então nessa noite eu queria que assim como eu vou sair daqui indignada, cadê as marcas, Senhor? Coloque as marcas em mim. Coloque suas marcas em mim. Me marque de uma forma que as pessoas vão olhar e vão falar: ela foi marcada por Jesus. Eu fui marcado por Jesus. Não tenha vergonha do que você fez, de quem você foi, mas tenha muita admiração por quem você tem se tornado nele, pela mudança que ele tem feito em você. Queria que os irmãos fechassem os olhos, quero estar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite queremos sair daqui, meu Pai, indignados, Senhor, com nós mesmos. Agradecendo, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor não desistiu de nenhum de nós, Deus. Mas clamamos a Ti nessa noite, Pai. Coloque as Suas marcas em nós.
Oh, Senhor, que as pessoas possam olhar as nossas vidas e enxergar, houve mudança, houve transformação, Pai. Houve cura, houve libertação naquela pessoa, Senhor, naquela família. Oh, Jesus, te pedimos nessa noite misericórdia. Perdão, Senhor, se ainda não alcançamos, Deus, tudo aquilo que o Senhor designou na nossa vida, Pai. Mas que não venhamos, Pai, esmerecer, Deus. Que não venhamos, Pai, nos perder no caminho. Que não venhamos buscar uma glória para nós mesmos, Deus. Mas que estejamos aqui firmados na rocha que é o Senhor. Oh, Paizinho, nós te agradecemos nessa noite. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ainda que não mereçamos, Deus, o Senhor tem feito grandes coisas. Nós queremos aqui, Pai, dedicar a nossa vida a Ti, Pai. Derramar a nossa vida no Teu altar. Queremos ser, Pai, como flechas nas Suas mãos, a ser lançadas, Pai, aonde o Senhor desejar, Pai. Quando e como o Senhor desejar. Somos Seus, Pai, somos Seus filhos, somos Seus servos, Pai. Nós entendemos nessa noite que nós não somos dignos nem de desatar as Suas sandálias. Mas, Senhor, clamamos e declaramos que nós somos os Seus filhos, que nós faremos, Pai, infinitamente mais, Deus, neste lugar. Para honra e glória a Ti, Deus, salvaremos vidas, clamaremos pelo Teu nome, Pai, e nós sabemos que o Teu nome há poder. Nós sabemos que o Teu nome há cura, a salvação, a libertação, Pai. Só o Senhor pode todas as coisas. Oh, Deus, o Senhor, que tudo se fez novo, Pai. Faça de novo, nos refaça, Pai, como um vaso de barro. Que o Senhor venha nos quebrar, Deus, e nos juntar novamente, nos quebrar quantas vezes for necessário, até que estejamos, Senhor, no modelo que o Senhor esperava de nós. Oh, Jesus, continue abençoando, Pai, cada membro dessa casa. Toma, Senhor, cada família em Suas mãos. Os nossos irmãos que não estão presentes, meu Pai, nessa noite, os abençoe. Que venhamos ter sede e fome de Ti, Pai. Coloque Suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque Jesus. Coloque